Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre educação e direitos humanos. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o pastor e também professor Ailton Gonçalves, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professor e pastor Ailton, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Obrigado pela presença. Obrigado, uma alegria, um privilégio estar aqui hoje. Que legal. Professor, eu quero começar falando, estabelecendo uma relação que é, acho que o pilar da nossa conversa aqui, que é a educação e os direitos humanos. A educação está prevista como direito, tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto na Constituição Federal. Sim. A grande questão que eu te pergunto, a educação é o grande pilar dos direitos humanos? Ela passa por esse pilar, porque não tem como você construir uma sociedade justa, fraterna, sem educação, e uma educação que leve em conta os direitos humanos, não é? Então, as duas coisas estão entrelaçadas, caminham juntas, de mãos dadas e bem grudadas, não é? Porque cada vez mais a educação vai fortalecer a conscientização sobre os direitos humanos, a importância deles, né? Então, não tem como você pensar na educação hoje e divorciada da questão dos direitos humanos, né? Em todos os sentidos. Então, não tem como você hoje pensar a educação, investir em educação, sem atrelar a questão dos direitos humanos. Então, passa sim, é um pilar, sim, sem dúvida nenhuma. Vou fazer um recorte nessa sua fala para aprofundar essa questão. Quais elementos a educação precisa trazer para que os direitos humanos eles sejam garantidos, mas garantidos na prática, não na teoria? A primeira coisa é tentar, tratar o ser humano enquanto ser humano, né? Digo em todo respeito, em toda tolerância, e a nossa tendência hoje, talvez, de não aceitar a diversidade hoje do comportamento humano. Então, a tendência é da gente, de repente, não ver o outro como um ser humano, como um cidadão de direitos, né? Então, ter consciência plena de que é humano e, por ser humano, é um cidadão de direitos, né? E não tem como você, a partir disso, tentar de todas as formas usar os elementos para que esses direitos sejam preservados, resgatados, respeitados. Tratar o homem, a pessoa, como um ser humano. E a partir daí, ele é digno de respeito, de toda a minha tolerância, todo o meu carinho, todo o meu afeto, não é? Então, principalmente nas pessoas que às vezes têm certas dificuldades, por exemplo, a questão hoje do autista na escola, não é? Da pessoa hoje com deficiência, que já tem alguma dificuldade pela deficiência. Então, a educação tem que ser um ambiente em que os direitos humanos serão plenamente garantidos. Se não for na educação, onde será? Aonde será? Não é? Então, o ambiente escolar, desde da pré-escola até a universidade, tem que ser elemento, um espaço de garantia, de preservação dos direitos humanos, em todos os sentidos, né? Tanto daquela pessoa que, principalmente, eu estou pensando no autista, porque hoje essa questão está muito em voga na cidade e tudo mais, né? Porque a sociedade está começando a descobrir agora o autista, a pessoa com deficiência, né? Então, se tem um espaço que deva garantir a questão dos direitos humanos, esse espaço é o ambiente da escola, da educação. Eu acho interessante a sua fala, porque você, no fundo, você traz o conceito da diferença, que precisa, no meu entendimento, a partir da sua fala, ser repensada dentro desse conceito dos direitos humanos. Sim. É isso? Sim, sim. Mas ver o outro como humano, e a partir disso entender que ele é um cidadão de direitos que precisa ser respeitado, preservado. E exatamente na escola é que vai fomentar, que vai vivenciar, que vai fortalecer esse direito, né? Desde a pré-escola até o ambiente da universidade, né? Tratar o outro, o aluno e o professor, né? Como cidadão de direitos humanos, porque nós somos humanos. Então, mas de forma alguma
abrir mão disso em momento algum, porque a tendência nossa, às vezes enquanto ser humanos, é de repente colocar esse direito de lado e tudo mais e tentar tocar o barco assim, né? A escola tem que ser um ambiente que luta pela justiça, né? E, a meu ver, a questão dos direitos humanos está por trás dessa questão de justiça, né? Que nós não cometamos nenhuma injustiça a quem quer que seja e que preserve os direitos do cidadão, da pessoa humana, né? Professor, eu quero fazer uma pergunta aqui do ponto de vista histórico. Sim. A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na perspectiva do professor, os direitos humanos, ele sofreu uma evolução ou em alguns momentos também retrocesso? Como é que você vê essa questão? Quando você olha para a história, não tem como você não reconhecer que houve uma evolução em todos os sentidos. Em muitos países aconteceu essa evolução, mas ainda, Junque, posso falar de Junque, claro, né? Ainda em muitos países esse direito humano está engatinhando, principalmente nos países de direção com viés de teocracia, onde a religião predomina, e às vezes uma religião fundamentalista, perigosa, que não aceita, não engole bem essa questão dos direitos humanos, né? Mas eu creio que quando você olha, desde quando eles foram promulgados até hoje, você não pode admitir que houve uma evolução. Mas é uma questão que é uma evolução que tem que estar sempre ganhando terreno, sempre aperfeiçoando, sempre crescendo, porque não pode parar, né? Mas hoje a gente percebe hoje que a ONU, em vários países, essa questão do direito humano está engatinhando ainda, principalmente da mulher em algumas sociedades, em alguns países, né? A gente viu aí a luta de algumas mulheres para conseguir acessar a faculdade, né? Então, em muitos países ainda é um desafio imenso. Agora, quando eu olho para o nosso país aqui, nós não temos como não reconhecer que houve uma evolução. É verdade que ainda há muito que se evoluir e crescer, né? Já caminhamos bastante, mas acho que em termos de direitos humanos nós nunca podemos estar satisfeitos, achar que já chegamos num patamar tal e que podemos ficar estagnados. Não, é sempre tentar avançar para preservar, para fortalecer essa ideia de que nós precisamos de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais amiga, mais inclusiva e que respeita profundamente a questão dos direitos humanos, né? Fazendo um recorte na sua fala, olhando um pouco para a perspectiva de Brasil, que é um país com dimensões continentais. Pensar nos direitos humanos nesse cenário é mais desafiador, professor? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Principalmente quando a gente vai hoje para as regiões mais vulneráveis do país, né? Você vai em alguns estados hoje, aí, no Nordeste brasileiro, Piauí, algumas regiões e tudo mais, em que a questão dos direitos humanos passa pela questão social, pela questão da pobreza, né? Da vulnerabilidade. Isso, exatamente. E aí os direitos humanos ficam muito fragilizados, né? Então, precisamos de um Estado mais forte, de governos mais presentes para tentar preservar esses direitos. Então, isso é um desafio enorme. Por isso que eu falei que nós já avançamos bastante, mas quando a gente olha em termos de país, de Brasil, de nação, em muitas regiões ainda estamos engatinhando ainda, né? De crianças que às vezes até entram para a escola, mas não conseguem concluir o seu curso por algum motivo e tudo mais. Então, porque os direitos humanos tem que sair do papel, né? Tem que sair do papel e se concretizar no dia a dia das famílias, né? E às vezes o próprio brasileiro não vê isso como um direito, não vê isso como, não toma posse disso, né? Não é um direito da pessoa ter acesso à educação, né? Então, já em termos de Brasil, já avançamos bastante, mas ainda, se você olhar para algumas regiões do país, ainda tem muito o que avançar, né? Mas na sua leitura, olhando o cenário atual nessa perspectiva dos direitos humanos, quando você olha para o futuro do Brasil, como é que você enxerga? Eu sou um pastor presbiteriano e professor. Gosto de pensar positivamente, sou um otimista, não é? Então, eu enxergo desafios, mas eu enxergo esperança, nós temos que melhorar como país, enquanto sociedade, né? E fazer com que esses direitos humanos saiam do papel e se concretizem na vida de cada cidadão, de cada família, em cada espaço brasileiro, ser um país que respeita os direitos humanos. Quando a gente olha
Conforme for a forma de olhar, você vai perceber que temos que caminhar muito. Já conseguimos muita coisa, mas tem um desafio enorme, né? Mas eu creio que nós não podemos descansar e dormir tranquilos enquanto brasileiro, enquanto tiver uma criança fora de escola, enquanto tiver pessoas em situação de rua, morando na rua, né? A gente olha para São Paulo hoje, os números que vêm de lá falam de 40 mil pessoas em situação de rua, e eu sei que a questão da situação de rua hoje passa por uma questão de saúde pública, passa por uma questão da própria pessoa. Eu trabalho com esse pessoal, é muito difícil você tirar uma pessoa da rua hoje, né? Às vezes a pessoa não se vê um cidadão de direitos, né? Ele fica ali sempre te pedindo um favor, sempre esmolando e tudo mais. Então, quando a gente olha para o nosso país, para a nossa cidade aqui de Americana, é muita coisa a ser feita ainda, né? E eu não posso dormir tranquilo, principalmente agora nesses dias de frio, nós acabamos de entrar no inverno, né? Dormir tranquilo enquanto tiver uma pessoa em situação de rua na cidade, né? E tem pessoas americanas que não tem onde dormir, né? Ou às vezes até tem, mas a pessoa não quer ir. Então, a questão de conversar, de tentar tratar a pessoa com dignidade, tentar ouvir aquela pessoa, criar vínculos com ela para tentar tirar ela daquela situação e transformar o status quo dela, e fazer dela, tirar ela de uma subvida e trazer para uma supra-vida, uma vida digna, né? Em que ele se enxerga cidadão de direitos, né? Professor, sabe que nessa sua fala você me abre aqui um portal reflexivo no sentido de pensar o Brasil como um país multicultural, né? Nós estamos num país que há representatividade de muitas nações. Sim. E aí nessa perspectiva, quando a gente fala dos direitos humanos, isso passa a ser um desafio maior ou talvez, dependendo da perspectiva, olhar isso como uma ferramenta? Passa a ser um desafio enorme a questão, por exemplo, do racismo estrutural, não é? que está impregnado na sociedade. Então, assim, nós já caminhamos bastante, mas principalmente em relação hoje à questão do racismo hoje que existe no Brasil, o desafio ainda é enorme, ainda é enorme. É muito comum hoje você ainda usar no Brasil a expressão fulano de tal é uma pessoa, fulano é de cor. Eu sempre fiquei preocupado com essa expressão, né? Fulano de tal é uma pessoa de cor. Todos nós somos de cores, nós não somos incolor, eu tenho uma cor. A gente, quando vai falar da pessoa negra ou preta, nós não falamos que ele é de cor. É uma expressão racista. Então, em termos de desafio de direitos humanos, nós temos ainda, já caminhamos bastante, mas nós temos desafios enormes que passam pela educação, né? Passa pela educação, pela formação do cidadão, né? Para tentar ver o outro como um igual, né? Mesmo com as nossas diferenças, né? Nós somos um país que exalta a nossa diversidade, né? de cores, de raças, de etnias, né? Mas isso tem que ser evidenciado na educação, no dia a dia ali. E eu sonho com um país sem o racismo, sabe? Que vivamos de uma forma bonita, fraterna, justa, igualitária, né? Com o direito humano saindo de fato do papel e se concretizando no dia a dia, nas nossas ruas, nas nossas festas, nas igrejas, nas escolas, em qualquer lugar, né? Uma cidade fraterna. Isso é um sonho, é uma utopia, né? Mas podemos conseguir chegar, vamos chegar um dia lá, se Deus quiser. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o pastor e também professor Ailton Gonçalves sobre a educação e os direitos humanos. Nós vamos agora para um rápido intervalo, nós voltamos na sequência, 1 minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Coloque sua empresa no centro de atenção dos principais empresários da região.
venha para o Jantar dos Empresários da CISB, um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade única de gerar negócios, parcerias e networking. Faça sua reserva. Jantar dos Empresários da CISB, celebrando a união empresarial. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a educação e os direitos humanos. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o pastor e também professor Ailton Gonçalves. Professor, eu quero que o senhor faça uma reflexão aqui numa questão que eu acho que é fundamental para a conquista dos direitos humanos, que são as ações públicas, políticas públicas. No entendimento do professor, hoje no Brasil, como é que nós estamos caminhando nessa perspectiva? Com a Constituição de 1988, Constituição Cidadã, nós tivemos assim um avanço fantástico, né? A Constituição de 88 deu mais poderes à população, a criação dos conselhos municipais da pessoa idosa, conselho municipal da criança e adolescente. E esses conselhos são que são órgãos que fomentam a garantia de direitos, né? Da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da mulher, né? Conselho Municipal da Mulher. E esse conselho tem municipal, tem estadual e tem federal, no âmbito federal. Então, esses são mecanismos para tentar não deixar o poder público esquecer que o poder público é público. É um poder para servir, não é um poder para se empoderar e se servir dele, né? O poder público, ele é dado a alguém para servir, né? Seja o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, o governador, o presidente, ele está tanto que ele é chamado de servidor, né? O prefeito, o presidente, ele foi eleito para ser um servidor público. Essa é a palavra, servidor. Então, lógico, você tem poder dado pela população para ser um servidor e para fomentar políticas públicas que vão garantir os direitos sociais, o direito humano, o direito à vida, o respeito, o acesso à escola, o acesso à saúde, o acesso ao transporte com dignidade, né, nas nossas cidades, a questão daquele que trabalha na zona rural. Então, assim, o poder público, e no Brasil, às vezes isso foi desvirtuado, né? A pessoa está tentando galgar o poder para se servir dele. E a ideia é que eu quero ter poder para poder servir as pessoas, né? E aí eu de novo volto à questão da minha fé. Eu sou professor universitário, mas também sou pastor, sou um cristão, né? Assim como você, apaixonado por Jesus Cristo. E me vem à memória aqui, por exemplo, o dia em que o Senhor Jesus foi abordado por um grupo de religiosos que pegaram uma mulher que tinha adulterado, né? E é interessante que ela fala: Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Aí eu falei: pô, se foi em flagrante, cadê o homem da história? Só pegaram só a mulher, que é a parte mais frágil, a parte que não tem direito nenhum, na época não tinha direito nenhum, né, e tudo mais. E aí esse grupo de religiosos queriam pegar aquela mulher e colocar o Senhor Jesus numa sinuca, né? Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Na lei, Moisés mandou apedrejar. O que o Senhor diz? Aí ele ficou em silêncio ali e tal, e o silêncio dele foi interpretado como um sinal de fraqueza. Pegamos ele, colocamos na sinuca de bico, está sem saída. Vamos, Senhor, o que o Senhor diz? Aí ele fala: aquele dentre vós que estiver sem nenhum pecado, pode cumprir a lei de Moisés, pode apedrejar. Aí vão saindo um por um, as pedrinhas vão caindo, né? E eu me permito imaginar, Anderson,
vamos colocar, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, com o rabinho entre as pernas, vão saindo por um, porque todos eles tinham pecados, né? E não podiam cumprir a lei. Aí o Senhor Jesus não sai, fica só ele e a mulher. Aí ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela, não, Senhor, ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não faça mais isso. Ele preferiu perdoar aquela mulher, tratando-a com respeito, com dignidade, né? Tratando como um ser humano, que às vezes é passivo de erro, de errar e tudo, mas não de ser apedrejado. Não de dizer que você errou, agora você não tem mais direito. Não. Até mesmo o preso, até mesmo as pessoas que estão presas, têm que ser tratados como seres humanos. Mesmo o cara que cometeu o crime, e o pior crime. Eu não posso, enquanto sociedade, enquanto poder público, perder de vista que mesmo aquele que está preso porque cometeu um delito vergonhoso, porque atentou contra a vida, está preso hoje, mesmo ele é um cidadão de direitos. Que no dia em que eu achar que os nossos presos, os nossos detentos, que estão no sistema lá prisional, que eles não são cidadãos de direito, eu tenho que rever a minha postura enquanto cidadão, enquanto servidor público, enquanto ser humano. Né? Então eu tenho que reconhecer, mesmo aquele pior cidadão, aquele cara que cometeu um crime, eu não posso deixar de pensar que ele também é um cidadão de direitos. Ele está hoje com a sua liberdade privada, certo? Pagando um crime que ele cometeu, mas mesmo ele é um cidadão de direitos. Alguns direitos dele estão preservados. Né? E eu não posso perder de vista isso enquanto ser humano, enquanto poder público. Agora, a minha visão de poder público é fomentar políticas públicas que garantam o direito humano, garantam os direitos humanos, garantam a comida, a saúde, o transporte coletivo, né? E hoje nós penamos muito porque o poder público, às vezes, quando toma posse, se empodera, ele se esquece disso. E nós não podemos esquecer disso. Você que vai... este ano teremos eleições aqui, né, no Brasil inteiro, né? Nós vamos dar poderes para alguma pessoa para ser servo. Não percamos isso de vista. Né? Quero fazer uma pergunta sugerida, inclusive, pela sua fala, para o professor e para o pastor. Certo. No seu entendimento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos está próxima do Evangelho, ou até dizer que o Evangelho, de alguma forma, sustenta a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Eu diria que a Declaração dos Direitos Humanos, ela é evangelho puro. Ela sai do evangelho. Não sei se fizeram isso consciente ou inconsciente, mas não tem como você ler a Declaração dos Direitos Humanos hoje e não fazer uma boa hermenêutica e pensar, pô, isso aqui saiu dos evangelhos. Saiu assim, qualquer cristão, protestante, católico ou ortodoxo, assinaria embaixo na Declaração de Direitos Humanos, entendendo que ela se harmoniza perfeitamente com os evangelhos. Não há nenhum divórcio entre aquilo que o evangelho é e aquilo que preconiza a Declaração de Direitos Humanos. As duas caminham juntas, de mãos dadas. Eu creio que o evangelho é mais antigo do que ela, né? Mas ela sintetiza muita coisa, muitos valores que estão ali, vêm do evangelho. Então, mas o seu entendimento, que é o meu também, imagino, que os evangelhos ele tem muito essa questão de respeitar o humano, né? E por isso talvez o senhor enxergue essa proximidade. Sim, sim. Então, esses dias eu escrevi um texto, hoje é muito com a eleição de 2018, veio a polarização, né, e tudo, direita e esquerda. Eu quero dizer, de alto e bom som, eu não sou de direita, nem sou de esquerda. Os meus valores vêm do evangelho, vêm de Jesus Cristo, que me ensina a respeitar o ser humano, a respeitar a vida, né? A respeitar o outro enquanto ser humano, enquanto pessoa que pode acertar e errar. Então, os meus valores não vêm da ideologia política, vêm do evangelho, vêm do reino de Deus, vêm de Jesus Cristo, que eu amo e que eu aprendi a amar, né? E o que o Senhor Jesus me ensinou a respeitar as pessoas, a tratar o outro com respeito, com dignidade, né? O Senhor Jesus sempre respeitou os direitos humanos bem antes dele ser promulgado, quando ele não deixa que essa mulher seja apedrejada. Mesmo a lei dizia, tais mulheres têm que ser apedrejadas, né? Ele preferiu introduzir a lei do amor, né, que respeita o ser humano. O amor é a principal lei dos direitos humanos, né? Não é à toa que quando o Senhor Jesus foi perguntado, Senhor, qual que é o grande mandamento da lei?
A lei judaica tem 613 itens. E um deles, qual que é o principal, qual que é o maior? O Senhor Jesus não pensou duas vezes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ele emenda. E o segundo é amar o próximo como a você mesmo. Então, olha que resposta fantástica para Jesus Cristo. Aí ele fala, desse mandamento depende toda a lei e os profetas. Ou seja, se eu não amar as pessoas, Anderson, eu estarei desrespeitando os direitos humanos. Eu estarei desrespeitando a lei de Deus. Então, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Este é o resumo da lei de Deus, que, a meu ver, tem a ver com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é interessante essa sua fala, que me veio agora também, esses valores universais que o Evangelho de Jesus sustenta, Sim. Inspira a declaração da Declaração Universal dos Direitos Humanos para países, inclusive, que nem são cristãos. Exatamente. Você vê a grandeza da pessoa de Jesus Cristo, não é? O que você falou é verdade. Isso, essa declaração hoje ela cabe, ela se harmoniza em qualquer país, mesmo o país. Então, há países hoje que ela precisa entrar e entrar forte para tentar fazer valer o direito de minorias, de mulheres, né? De pessoas que são tratados como cidadãos sem direito nenhum, né? Hoje, o mundo a ONU hoje tem um grande desafio, é fazer com que esses direitos humanos seja respeitado, praticado, vivido em todos os países do globo terrestre, em todos os países da Terra, né? Em alguns países hoje a gente sabe que isso não é verdade. Então hoje muitas pessoas, principalmente a mulher hoje, é tratada como cidadão de segunda categoria, ou a pessoa que tem às vezes uma prática sexual diferente da maioria, é tratada como alguém também que deve ser. Então isso não pode ser, não pode acontecer, não é? Então hoje a Organização das Nações Unidas tem um grande desafio, que é fazer com que essa declaração seja respeitada, praticada em todos os países do planeta, né? E isso não é verdade hoje ainda em alguns países. Professor e pastor Ailton Gonçalves, queria muito te agradecer pela presença, pela partilha, aprendi muito, agregou demais e gostaria muito aqui que o senhor então fizesse as suas considerações finais e mais uma vez a minha gratidão. Obrigado por compartilhar a sua reflexão aqui no Diálogos. Desejar a todos um bom inverno, um inverno bem gostoso, com bastante frio, né? E com muito calor humano, né? Que ninguém passe frio aqui em Americana, aqui na região, que nós tenhamos, além do frio, o calor que vem da nossa fraternidade, da nossa solidariedade, né? E que vivamos, de fato, no nosso dia a dia, enquanto vamos ao supermercado, enquanto vamos ao campo de futebol, enquanto vamos na rua, na praça, que vivamos, de fato, de verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E que não o ideal seria que nós não precisássemos de uma declaração como essa, né? Porque devia ser respeitado naturalmente, mas que nós possamos respeitar o outro, o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você ama a você mesmo. Obrigado, viu? Obrigado você pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Um abraço. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a educação e os direitos humanos. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o pastor e professor Ailton Gonçalves. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.